Ai, eu tô mais que atrasado, gente. Não, Elisa, nossa. Era 4 horas o trem, esse computador não quer funcionar. Quando eu preciso que seja rápido. Vou gravar. Alane. Oi, boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Os meninos estão começando a entrar. Tudo bem? Tudo. Agora eu não sei, parece que na minha câmera não está funcionando, né? Não, não ligou, não. Oi, meninos, boa tarde. Ah, pronto. Agora deu certo. Gente, hoje eu estou usando um link diferente, né? Um ID diferente. Deixa eu só mandar o ID aqui para Nicole, que ela só vai conseguir pelo ID. Deixa eu ver. Só um instante. Bom, então, boa tarde. É um prazer, Aluane, poder te conhecer, mesmo que à distância. Fico muito feliz. Agradeço em meu nome, em nome de toda a nossa escola, pela sua presença aqui hoje. Isso engrandece muito o nosso trabalho, e eu fico muito grato de poder te receber aqui hoje. Tem alguns alunos que ainda estão tentando conectar, e eles estão aí entrando. E para nós, assim, eu tenho feito já uma propaganda com eles já há alguns dias. Eu sou o professor Vinícius, como eu falei lá com você. Trabalho com o nono até o ensino médio, a redação. E nós temos feito esse trabalho no contraturno de voltar com eles para nós podermos juntos criar aí um repertório cultural que seja legal e que eles possam usar dentro da redação para o Enem, principalmente. E aí eu conheci a, a Landim há um tempo atrás, e eu lembro que ela fazia, né, o curso de museologia, e eu lembrei de chamá-la lá, mas eu não consegui terminar, né? Acho que ela parou, enfim. E ela logo falou: não, mas eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. E aí foi aonde eu resolvi te convidar, e fico muito grato por você ter aceitado estar conosco nesse dia de hoje. Imagina, Vinícius, eu agradeço o convite. Sim, a Ana Paula tinha entrado em contato, né, na noite anterior que nós nos falamos. Gente, boa tarde a todas, a todos.
Enfim, assim, a Ana Paula é uma pessoa muito querida, infelizmente ela, né, por razões pessoais, acabou abandonando o curso, fez muita falta até a gente se formar, mas segue, né, ela aí na labuta dela e nós aqui na minha. Eu entrei no curso de graduação em museologia no primeiro ano que teve aqui na Universidade Federal, que foi o vestibular, ainda era vestibular, né, em 2009. Mas eu já atuo na área desde a minha primeira graduação em artes visuais, na década de 90. Antes né, não tem jeito da gente não falar de política, mas antes do governo Lula, na primeira ainda, na primeira gestão dele, o curso de graduação em museologia só existiam 2 no país, que era no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Daí veio a política de projetos do Reúne, né, da expansão das universidades. Então, o curso de 2 viraram 16, 17, acho que, salvo engano, hoje são 18 cursos em universidades federais no país. Né? Nessa época teve bastante concurso, enfim, assim, foi uma série de ações e políticas públicas na área da museologia, né? O que foi muito importante. Existe uma lei desde a década de 80, 84, com um decreto de 1985, que tem o Conselho Federal de Museologia. Então, para ser museólogo, né, a gente precisa ter a graduação em museologia, a gente precisa estar registrado junto ao Conselho Federal de Museologia, no caso, os regionais, né, que são os conselhos estaduais de museologia. Então, é uma lei, é uma profissão regulamentada. Hoje eu também atuo junto ao Conselho como suplente do Conselho Federal de Museologia, estou em 2 comissões. Enfim, é isso, eu atuo muito com ação educativa em museus, expografia, documentação, e daí isso tudo foi ampliando, né? Porque depois da formação, o plano museológico, por exemplo, de um museu, seja ele um museu já existente, ou seja ele ainda um museu que né, vai existir, obrigatoriamente tem que ter o plano museológico, que deve ser feito por um profissional de museologia, né, registrado. A gente tem que ter o termo de responsabilidade técnica, certificação. Então, assim, é um monte de coisas. É isso, agradeço imensamente o convite de estar aqui, conhecê-los. Isso, nós estamos aqui, né, com os alunos, como eu te disse, esses que sonham com entrar em uma universidade pública. Nós somos uma escola religiosa, né? Somos conveniados. Na verdade, os alunos, eles não entram como cotistas, mas eles têm que entrar pela ampla. Mas nós temos, graças a Deus, conseguido ter alguns estudantes conseguindo espaço pelo SISU, ProUni, enfim. E quando eu estava olhando seu currículo, até falei, eu vi que você tem uma formação anterior, né? Também na Universidade Federal. E, assim, se você pudesse, nesse início, falar um pouco para nós, porque os meninos têm curiosidade sobre os 2 cursos também. Quando eu falei sobre museologia, muitos alunos ficaram me perguntando, porque talvez nunca nem tinha escutado falar. Algumas pessoas não sabem que existia esse tipo de curso. Se você pudesse só nos situar diante do que seria, para que todo mundo entenda, e aí depois nós entrarmos de fato na nossa temática de hoje. Bom, é isso. Eu tenho uma formação primeiro em artes visuais e depois em museologia, né? A primeira, como eu falei, foi na década de 90, terminei no final, em 1999. Ambas as 2 são bacharelado. Eu ainda sou atrevida e agora eu participei do processo seletivo novamente na Federal para fazer licenciatura em artes visuais. Se
se não mudar muito, né, se o decreto, por exemplo, que está agora no Congresso Federal, sobre as alterações na licenciatura, desculpa, em licença ambiental, por exemplo, o que está em andamento é para retirar, né, algumas coisas que eles consideram que é muito difícil manter, fazer empreendimento no Brasil com o decreto atual de licença ambiental. O que eu quero dizer é, por exemplo, quando há um empreendimento, tanto público ou privado, em áreas que vai acontecer, que vai desfavorecer, de certa forma, o meio ambiente, a arqueologia é obrigatório, né? A pesquisa arqueológica. E eu trabalhei com algumas empresas e também empresas de São Paulo para fazer o trabalho de educação patrimonial. E que isso responde ao IPHAN, né? O IPHAN é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é um órgão que cuida do patrimônio histórico, né? Seja ele o móvel, quanto também o arqueológico. Então, qualquer empreendimento, até então, né, hoje no país, é obrigatório fazer as pesquisas arqueológicas caso tenha algum risco no meio ambiente. E dentro das pesquisas arqueológicas, até a gente tem o chamado educação patrimonial, que é levar a comunidade, né, qual aquele empreendimento está sendo realizado, de comunicar o que está acontecendo e se foram achados, né, explicar um pouco do que é a arqueologia. E uma lei, salvo engano, de 2018 ou 2019, do próprio IPHAN, diz que agora, para fazer o trabalho de educação patrimonial, precisa ter a licenciatura em artes visuais. Como o meu é bacharelado e eu acabo atuando muito na área, eu agora acabei de fazer um processo seletivo para fazer essa complementação na licenciatura em artes visuais, para também continuar atuando nessa área de educação patrimonial. Artes visuais, né, é um curso mais direcionado a artes, a gente teve... Na minha época, era comunicação visual, o que foi muito importante para mim atuar em museus, porque eu acabei fazendo estágio no Museu Antropológico da Universidade Federal, aqui em Goiânia, e trabalhando muito na parte da expografia, que é a parte da montagem de exposições de comunicação direta com o público, né? A última exposição que eu trabalhei lá foi em 2018, sempre como autônoma, né, prestadora de serviço. Fiquei lá alguns anos, além do estágio, depois pesquisa no laboratório de arqueologia do próprio museu, mas muito atuando mesmo com a questão da montagem de exposições. Eu trabalhei nessa de 2018, que é um projeto com os indígenas Carajá, aqui de Aruanã, e a Ilha do Morro... desculpa, perdi o nome agora da ilha. Mas ambos indígenas Carajá, comunidade Carajá. E na exposição de longa duração, que foi inaugurada em 2006, que foi também, eu fiz todo o projeto de comunicação visual e a montagem das instalações, que tem algumas instalações, é uma exposição bastante bonita, ainda atual, eu considero, né, por mais falhas que tenham. E é isso, e acabei depois que eu formei em artes visuais, eu queria muito trabalhar com arte, né, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. O Museu de Arte Contemporânea aqui de Goiás, né, em Goiânia, que hoje está sediado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, ali perto, para quem conhece Goiânia, próximo ao Carrefour, né, aquele prédio do Oscar Niemeyer. E eu fui para lá pedir trabalho, porque eu queria muito trabalhar no Museu de Arte, né, e estava ainda
numa perspectiva muito positiva, porque o governo, na época, Marconi Perillo, tinha entrado, tinha readequado todo o edifício do museu que ficava no centro da cidade, e acabei ficando lá também como prestadora de serviço por muito tempo. Então, eu sempre, né, como autônoma, eu sempre fico atuando também, atuei muitos anos junto à Universidade Católica de Goiás, aqui, a Pontífice, né, no Centro Cultural Gesco Puttkamer, que infelizmente fechou, e o acervo voltou para o IGPA, né, que é o Instituto Pré-História e Arqueologia da própria Universidade Católica. E é isso, né? Como prestadora de serviço, tive recentemente em Mato Grosso, no Museu de Arte Sacra, fazendo plano museológico, sendo museóloga técnica responsável. Esses trabalhos de educação patrimonial, eu fiz Bahia, Minas Gerais, São Paulo, enfim, assim, é uma longa caminhada já na área, Vinícius. Nós conseguimos perceber o quanto que enriquece para nós poder contar com você hoje, tendo tanta propriedade para falar sobre o assunto. Então, o nosso tema, que eu já comecei a trabalhar ontem com os nossos alunos, nós temos permeado sobre essas temáticas de diversas áreas. Recebemos uma bióloga esses dias atrás, um educador físico, recebemos outras pessoas, e aí hoje nós vamos falar então sobre essa temática da importância dos museus para a preservação da identidade, né, da memória social. Ontem eu tentei passar para eles aquilo que eu consegui entender e estudar sobre o assunto, mas quis trazer alguém que tivesse propriedade para falar mesmo e eles conseguirem abrir a mente para esse assunto. Oi, Andrei. E esse vai ser o tema do terceiro que tem que fazer semana que vem? Isso. E então agora a palavra com você. E no final eu abro para se algum aluno quiser fazer alguma pergunta, eles quiserem ter algum questionamento para que eles façam. Tá. O que você trabalhou foi aqueles vídeos que você me passou e aquele pequeno texto, né? Isso. Tá, bom, eu acho que aquele texto dá um pouco de introdução, né, da onde veio a questão da museologia, né, que ainda começou na Grécia, com templos das musas, depois, ao longo da história, na Europa, né, a gente, assim, é importante que a gente também tenha uma visão crítica sobre isso, sobretudo, né, no século XVI, XVII, porque muitos dos acervos dos museus europeus, por exemplo, são acervos saqueados, né? A gente tem que lembrar Napoleão, a França saqueou muitos países, né? Espanha, os países da Egito, enfim, a maioria, 90% dos acervos que começaram os museus em séculos passados são de espólio, né, de guerras, enfim. E hoje, né, recentemente, já eu acho que a partir do início desse século, começou uma disputa grande que muitos países pediram novamente, né? Estão pedindo seus acervos de volta. A gente tem alguns países que está em estudo, está se adequando, criando leis, inclusive, para que os museus se organizem para fazer essa devolutiva. A gente tem uma Argentina, por exemplo, que é um país aqui, né, nosso vizinho, que tem uma lei que fala, que trata sobre isso, né, da devolução, inclusive, gente, sobre corpos, né, restos humanos, porque muitos museus também acabam tendo, né, os museus de antropologia, museus... Ou múmias. Sim, exatamente.
Então, tem a questão disso, né? Isso daí perpassa por outras coisas, que vai dos direitos culturais, dos direitos humanos. Acontece sobre isso. Sobre os museus comunitários ou da museologia social, que você tinha comentado, Vinícius, sobre a memória social, ainda é muito recente, mas que a gente tem avançado bastante, que são os museus estarem mais atentos, né? A própria museologia está mais atenta às comunidades, porque a maioria dos museus, como são muito antigos, né? Apesar que a gente teve um boom com essa política toda aqui no Brasil, mas tratam de acervos de poder, né? Que é outra coisa também que a gente tem que ter um olhar bastante crítico sobre isso. Se ele trata do poder, ele trata, portanto, de uma parcela, que é da elite. Né? Se a gente for visitar os museus e ter um olhar atento, os museus históricos, os museus antropológicos, por exemplo, a gente tem os museus casas, né? A gente tem, então, um acervo muito voltado a personagens da política, pessoas importantes e que representam uma elite. E os que tinham algum acervo que representava a escravização, por exemplo, ele se dava de um lado muito negativo, porque era aquilo, representando essas pessoas de um lado muito pejorativo, né? Do lado da sofrência, sem ao menos citar a própria cultura, que é muito forte, né? Sobre nós, que é a cultura afro, por exemplo. Eu acho que o Vinícius sabe melhor do que eu, que também, né, foi obrigatório o ensino das matrizes africanas, né, e de comunidades indígenas, quilombolas, no ensino da história no país, que isso é muito importante. Então, dentro desse movimento, muitos museus começaram a surgir, né? Museus comunitários, ou que passaram a tratar esses acervos ou essas populações de forma diferente, né? As comunidades indígenas, hoje a gente já tem uma série de museus, eles mesmos participando, né, de todo esse processo de escolha de seus acervos e do que eles querem, como querem ser representados. Que até um determinado tempo isso não acontecia. Isso também foi uma política adotada no país, mais ou menos nesse período, com os pontos de cultura e os pontos de memória, também uma política federal. Não sei se vocês aí em Tapaci têm algum ponto de cultura ou ponto de memória, que foi extremamente importante. Hoje já tudo muito parado, né? Sobretudo nesse governo, a cultura, né, não é muito bem quista. Mas foram anos de investimentos para que essas comunidades fossem, então, valorizadas conforme devem ser, né? Vocês estão pertinho de Pilar, né? É isso. Estamos a 22 quilômetros do lado. Vocês conhecem o Museu Casa da Princesa? Alguns alunos, sim. Quem é que conhece, gente? Quem é que já foi no museu de Pilar? Tem alguns alunos que ontem falaram. Eu já fui. Eu já Jennifer, fui. Luiz também. Alguns alunos conhecem. Isabelle e Jennifer, que citaram, vocês foram recentemente ou já faz tempo? Já faz um tempo, já faz uns 5 anos. Vocês conhecem a nova expografia lá? Depois que ele foi reaberto? Não. Ele passou um tempo fechado, acho que 2017, 2018, que teve toda uma reestruturação do prédio, né, uma restauração na edificação, e também a expografia foi alterada. O Museu Casa da Princesa é um museu federal que faz parte do Instituto Brasileiro de Museus. Ele está sob a coordenação, na unidade do Museu das Bandeiras, né, na cidade de Goiás, que cuida. Então, por exemplo, o Museu das Bandeiras na cidade de Goiás é responsável, né, a direção lá
é responsável pelo próprio Museu das Bandeiras, é responsável pelo Museu da Boa Morte, na cidade de Goiás também, e o Museu Casa da Princesa, que fica aí em Pilar de Goiás. E é interessante porque é o Museu da Princesa, né? Diz que o prédio foi construído porque a princesa Isabel parece que estava para visitar a cidade e eles fizeram. E daí não sei o quanto é verdade ou não, se essa visita aconteceu. Mas é um exemplo interessante que eu trago para vocês. Além de ser um dos museus mais visitados no estado de Goiás, é um museu que tem a participação da comunidade de uma forma surpreendente, porque o acervo foi dado pela comunidade. Assim, a comunidade tem uma participação muito ativa no museu, apesar de algumas ainda implicações com o IPHAN, né? Porque o IPHAN, como o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, esse prédio da Casa da Princesa lá é um prédio tombado pelo IPHAN, que eu posso falar um pouco mais a isso mais à frente, do que é o tombamento. E daí é isso, né? A comunidade... A gente já estudou, é o ato de preservar de nomear um edifício como patrimônio histórico. Dessa forma, é colocado que o proprietário pode usufruir mas sem que seja prejudicado a cultura lá presente, o estilo, ou danificar o patrimônio histórico de qualquer forma. Exato, tem que manter, né? Tem que manter, sobretudo, a fachada, não pode fazer alteração nenhuma, tem uma série de coisas. E, geralmente, o IPHAN chega, assim, as comunidades não gostam muito, porque apavoram, né? Como assim? Vão mexer, lá não é só a Casa da Princesa, são outras casas que também foram tombadas, e o povo fica meio apavorado, né? Como assim? Chega aqui, não posso mexer, o negócio vai cair, não, o próprio IPHAN não investe, e tem uma série de questões. Mas é um museu super interessante, porque o seu Tição, que infelizmente faleceu em 2017 ou 2016, foi uma pessoa que tomou conta, assim. Ele praticamente foi o cara que gostava de história, gostava de cultura, e ele tomou conta, assim, né? Chamou a comunidade junto, era uma pessoa conhecida, um senhor, e o acervo foi todo criado a partir de doações da comunidade. Então, é um exemplo muito interessante, né, que está aí pertinho de vocês, que a gente pode pensar na questão da museologia social, porque o que acontece é que ela parte para representar a sociedade, né, e isso é a identidade local. Então, isso é muito enriquecedor, porque ele não perpassa já por aquela política do poder, né? A gente também tem que pensar que o museu ele é feito de seleções, porque, por mais que ele trate da cultura imaterial, né? Ele mostra a cultura material, que são os artefatos, os objetos, ou hoje já denominada como coisas, né? Por muito tempo nós ficamos só na museologia, na antropologia, utilizando como objetos, que é como se um objeto tivesse um valor muito especial para estar dentro do museu. E hoje a gente entende que não, é tirar desse lugar de sacrilégio, né? Daquela coisa muito importante que tem que estar no altar, como se fosse uma imagem muito poderosa. Hoje não, são coisas, porque é isso, elas perpassam muito de uma participação da comunidade, né? Então, são as coisas que estão, né, que os museus salvaguardam. Então, é um pouco disso. Eu acho que, às vezes, eu fico falando rápido, gente, vocês me perdoem. A pessoa que é um pouco ansiosa e quer falar muita coisa, e às vezes eu me perco um pouco no raciocínio, no pensamento, mas vocês fiquem à vontade para perguntar. Ele já tem assim um pouco de costume, porque eu sou assim, eu falo muito rápido e eu trabalho as coisas muito rápido, então acho que os meninos assim, tranquilo para eles, porque eu já tenho esse costume de também falar rápido. A nossa coordenadora também está aqui, a Luane entrou agora, a nossa coordenadora do ensino médio, a Aline, ela tem sempre acompanhado também o nosso trabalho.
Tudo bem, muito prazer. Prazer todo meu. Certo. Meninos, alguém tem alguma pergunta nesse momento que já queira fazer para a Luane? Não, professora, acho que deu uma esclarecida. Certo. A Luane, outro ponto que eu falei ontem, falei que eu iria perguntar para você, eu tenho visto, nós falamos ontem com os alunos, alguns museus virtuais. Eu não sei se você, mas eu já vi algo sobre isso, já até pesquisei sites que falavam sobre isso. Você sabe, assim, a que pé se anda isso e se realmente isso contribui para essa preservação ou não daquilo que é a cultura no nosso país. A gente passou, né, já há algum tempinho muito para essa era digital, né? Ainda mais agora nessa pandemia, então isso se tornou muito mais forte, né? Tem muitas discussões sobre isso, né? Sobre museus virtuais, sobre exposições. Tem às vezes uma certa confusão, assim, né? Porque tem museus que tem um acervo, mas assim acaba que faz muito das suas ações na internet, né? O Museu da Pessoa em São Paulo, por exemplo, eu acho que seria um bom exemplo disso, que é um museu que tem um espaço físico, mas desde o seu início as ações são muito mais fortes na internet, né? Com disponibilidade de vídeos, fotografia, né? Um acervo completamente disposto na internet. E tem, né, e os museus também físicos, mas que dispõem as exposições, né, nesses espaços virtuais. Com o advento da internet, da própria tecnologia, de cada vez está melhor, né? Hoje, muitos museus disponibilizam a exposição em 360 graus, né? Que você acessa praticamente a exposição, faz um tour por ela, e outros que disponibilizam exposições, mas que não tem essa pegada do 360 graus. Mas tem, assim, tem muitos trabalhos que citam, que tratam isso, e é capaz que cada vez mais aumente, né, Vinícius? Eu acho que a pandemia, de certa forma, uma coisa muito, muito ruim nas nossas vidas, mas que veio mostrar que também é possível, né? Às vezes cansativo. Ontem outro assunto que nós tocamos e que com certeza você tem conhecimento maior foi sobre o incêndio que ocorreu no Museu Nacional. E assim, nós sabemos o que nós vimos na mídia. O André, inclusive, contribuiu conosco ontem, enfim. E eu gostaria que você tocasse nesse assunto de como hoje nós estamos diante desse fato. Eu sei que houve uma tentativa de reconstrução ou até mesmo de tentar se aproximar do que era, mas muita coisa, creio que se perdeu. Sim, infelizmente esse incêndio no Museu Nacional muito, né, tudo praticamente do que estava exposto se perdeu. É interessante até esse exemplo, porque a gente tem que lembrar que a maioria dos museus mantém uma reserva técnica e muitos dos objetos estão na reserva técnica. A maioria dos museus, o que está exposto, sei lá, 10, 30, 50% do seu acervo total. Então, o Museu Nacional, por exemplo, é um local que tinha um acervo, desculpa, tem um acervo gigantesco, né? Como é um museu universitário, muitos pesquisadores, o que isso é muito importante, que às vezes também não é a nossa realidade, de ter vários pesquisadores, né, ao mesmo tempo pesquisando esses acervos.
e muito do que o Museu Nacional tem estava em reserva técnica, que continua, né? Eu falei para vocês da arqueologia, no caso dos empreendimentos de impacto ambiental, mas é interessante porque o próprio Museu Nacional, depois que ocorreu, né, esse sinistro, foi um trabalho de arqueologia que foi feito, né? Sala por sala, de pensar como é que estavam dispostos o mobiliário, né, com toda a participação dos próprios pesquisadores que trabalhavam, que cuidavam, né, de determinada tipologia do acervo. Então, é muito interessante também pensar que o trabalho da arqueologia foi utilizado no Museu Nacional para ver o que é que existia, né, e como que estava esses, porque viraram vestígios, né, muito, dependendo do material, a perda foi 100%. Então, é isso, mas a discussão ainda é grande, e eles estão, a tentativa era de reconstruir, né, a fachada do prédio e manter, mas com certeza eles vão dar uma nova ordem, né, a esse museu, a própria expografia, né, que já era antiga, por mais readequações que tivesse sofrido ao longo do seu tempo, mas era um prédio muito, muito antigo, o próprio mobiliário, né, muito antigo, então espero que ele ainda venha existir, porque, né, a gente sofre, as universidades, a cultura, né, como eu falei, sofre, né, uma falta de investimento gigantesco, e não é brincadeira, a gente cuidar de um museu requer, né, todo um cuidado e um investimento grande, assim, porque são vários profissionais de várias áreas, né, para um museu é interdisciplinar, a museologia é uma ciência interdisciplinar, porque ela trabalha o tempo todo com outras áreas do conhecimento, né? Eu, como museóloga, se eu estiver no museu de história, vou estar trabalhando com historiadores, com o pessoal da conservação. Se eu estiver no museu de arte, né, eu vou trabalhar com profissionais dessa especialidade. Enfim, então, o próprio cuidado com o acervo, né, requer uma atenção muito grande, mobiliário específico, procedimentos específicos, então acaba sendo um trabalho muito minucioso e requer um investimento e muitas ações. Certo. Na verdade. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vocês querem questionar, saber? Pode, João Pedro. Luane, no caso, a falta desse conhecimento dos que traz os museus, qual que é o impacto que eles vai ter na sociedade? Que hoje em dia muitos desses museus estão mãos geladas, tem a falta de conhecimento deles, qual que vai ser o impacto deles? João Pedro, eu preciso que você repita, por favor, porque deu uma falhadinha no seu áudio. Essa é a falta da internet aqui, tá brava. É o seguinte, o impacto que é causado pela falta desse conhecimento desse museu, que os museus Talvez, podem oferecer à acho que sociedade. eu entendi o que o João Pedro quer perguntar, que é no sentido assim, Aluane, o fato de as pessoas não terem muito interesse, não terem muito conhecimento, não saberem dessa importância, qual que é o impacto que isso traz? Eu acho que as pessoas... Bom, eu particularmente entendo que as pessoas sabem do significado e da importância que é. O que falta, eu acho, é de conhecer, porque a gente também tem que lembrar que a cultura era uma coisa para a elite, né? A gente não tinha acesso a museus, a gente não tinha acesso a cinemas, a teatros, então a gente tem que pensar um pouco disso. E é isso também, como eu falei, muito do patrimônio foi criado como representativo de uma pequena parcela da sociedade, as pessoas não se reconheciam, né? Mas, assim, eu acho que quando tem a oportunidade de ir no museu
e entenderem que aquilo, por mais que faça parte de uma pequena parcela social, que geralmente representa a elite, mas que elas também têm o seu patrimônio, que elas também são produtoras de cultura, porque a gente tem que compreender isso. Somos todos produtores de cultura, todos, né? Cada grupo produz a sua cultura e acaba se envolvendo aquilo, e aquilo acaba sendo sua identidade e é a sua representação no seu coletivo, né? Nós somos seres sociais. A gente produz cultura no contato com outras pessoas, né? O hip hop, por exemplo, é uma cultura, é um movimento cultural que é representativo para determinado grupo. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar, de certa forma, isso e pensar que tudo é possível, né? E não, o museu não tem que estar no centro da cidade, pode estar um museu na periferia, ou mesmo que o museu esteja no centro da cidade, ele também tem que ser representativo de uma sociedade, né? A gente fala hoje muito, além dos museus comunitários, né? Pensar, sempre pensando no entorno. Desde a década de 70, teve em Santiago do Chile, em 1972, teve um encontro muito grande, né, de profissionais de museus, praticamente do mundo inteiro, e foi extremamente importante para, como que eu posso falar? Mudar um pouco do que era isso, porque antes se falava em acervo, passou a se falar em patrimônio, né? Pensar que é isso. Não só dentro desse prédio fechado se está a cultura ou se está os museus, né? Hoje a gente tem os museus, os ecomuseus, por exemplo, que trata do território como um todo, inclusive da própria comunidade que lá mora, que lá atua, entende essas relações sociais também como patrimoniais. Nesse encontro de Santiago do Chile, também saiu nessa coisa do edifício para o território e do público para a comunidade. Então, é isso, a gente tem que entender que às vezes, uma praça, aquelas relações que se dá na praça pode ser entendido como processos museológicos, por exemplo, né? Processos de musealização que a gente utiliza. Mas, enfim, assim, eu acho que as pessoas falta oportunidade e um pouco de investimento mesmo educacional, sabe, sobre isso, de pensar que os museus podem ser para todos, né, e que todos nós somos produtores de cultura. Muito bem. Alguém mais quer perguntar? Está aberto para vocês. Respondi, João Pedro? Respondeu, João Pedro? Muito bem explicado. Professor, depois o senhor vai mandar essa aula no grupo? Sim. Alguém quer perguntar? Parece que alguém tinha ligado o microfone. Paulo. Pode falar, Paulo. Queria perguntar, tipo assim, quando encontram, tipo, objetos históricos, no caso, eles vão para determinada, para a região determinada, ou tipo assim, vai para outro lugar, pode ficar exposto. Se for os artefatos arqueológicos, é um pouco complexo isso, porque todo o acervo arqueológico ele é bem da União, ele é bem federal. A gente, eu, a Luane, não posso ter na minha casa algo que seja bem da União, né? Porque isso é crime. Tem muitas discussões também na área da arqueologia, porque dependendo da comunidade, dependendo do local, a comunidade acha no quintal, né? Tem muitas comunidades, sobretudo no norte do país, que é muito comum achar artefatos arqueológicos, né? Vestígios de ferramentas, enfim,
várias coisas. E daí também tem uma discussão sobre isso, que é assim, mas como assim? A comunidade tem um direito daquele artefato. Aquilo é dela, ela pode cuidar, né? Ela achou no quintal da casa dela, ela pode cuidar. Mas, enfim, o IPHAN não entende muito bem sobre isso. As pesquisas arqueológicas, por exemplo, né, desses empreendimentos, geralmente tem que ter uma instituição responsável que vai receber aquele acervo, para a comunidade ficar, né, com todos esses achados, tem que ter um museu. Daí é isso, a reserva técnica, né, tem uma lei da década de 60, 1961, que fala, que direciona como os museus, para ter esses vestígios arqueológicos encontrados na região, devem se adequar. E, assim, gente, é muito difícil, porque é isso, né? É uma série de cobranças, de coisas que você tem que ter, que às vezes é inviável, né? Uma prefeitura, sei lá, uma cidade pequena, às vezes não tem condição. E daí as brigas, né? Às vezes esses conflitos acontecem, porque acaba indo para a instituição que deu um endosso, né? Quando eu falei para vocês que tem uma instituição responsável, que os arqueólogos que vão estar responsáveis nessa pesquisa vai ter um museu ou uma universidade que vai sendo como se fosse a responsável técnica, e daí geralmente esse acervo vai para lá depois. E daí as negociações são feitas conforme é possível, né? Nós já estamos estendendo, eu só quero assim que você coloque para nós, então, no seu ponto de vista, só para nós problematizarmos mesmo, qual é a maior problemática hoje relacionado a essa temática? Qual que é o grande problema que nós temos que superar nessa temática, em relação a tudo isso que nós fomos falando aqui hoje, que você foi abordando para nós? Bom, eu acho que a grande problemática atual é, infelizmente, como o governo trata a cultura, a ciência, né? A gente tem que entender que a Constituição de 1988, ela nos dá, né? Tem lá o artigo 215, 216, 215 trata sobre os nossos direitos da cultura, né? Que o governo tem obrigatoriedade, né, que é isso, nós temos o direito da cultura, e o artigo 216, que trata do patrimônio cultural, né, que é isso, todos somos produtores de cultura, né, e que deve ter uma valorização para todos os grupos sociais, para todas as comunidades. Então, eu acho que, atualmente, o grande problema é o negacionismo da importância da cultura, os investimentos, né, que cada vez são menores na educação, na cultura, né, de uma forma geral, esses 2 últimos anos, então, sobretudo. E é isso, é o mais importante, gente, porque assim, é obrigação do governo, né, nos dar o direito à cultura. Alguém mais quer perguntar? Nós já estamos estendendo, estamos já indo para a parte final. Eu queria fazer uma pergunta, mas acho que vai demorar para ele explicar. Ou não. Pode perguntar. Pode perguntar, Não, Antonielli. tipo assim, eu não sei quantos museus que tem aqui dentro do estado de Goiás, mas eu queria saber se, tipo assim, na sua opinião, se tivesse mais museus espalhados, se a mente da gente seria diferente, se a gente conheceria mais sobre a nossa história, se mudaria alguma coisa na cabeça das pessoas, ou se não afetaria tanto. Boa pergunta, Antonielli, né? Antonielli, isso. Antonielli, eu também não sei te falar atualmente o número de museus no estado de Goiás, mas nós somos um estado grande, né? São mais de 240 cidades no estado todo, e a minoria que tem museus, né? Como a cidade de Goiânia, por exemplo, a gente tem mais de 13, mas tem muitos municípios no interior que não tem nenhum museu. Eu acredito sim, com certeza muda,
porque quando você valoriza a sua própria cultura, né, ou acaba conhecendo a cultura do outro, você tem uma relação diferente com ela, porque eu acho que às vezes eu não gosto muito da palavra ignorância, porque não é a ignorância de conhecimento, bom, enfim, não gosto dessa palavra, mas a falta de conhecimento sobre o outro, do modo de vida do outro, faz com que, às vezes, a gente tenha um pouco de preconceito. Então, se a gente conhece o modo de vida do outro, eu acho que a gente passa a ter um pouco mais de respeito, consegue lidar melhor com as diferenças. Eu acho que é importante, acho que a valorização da própria cultura de si, né, desse grupo, também é importante, porque né, a gente está falando daí da memória, é importante. Eu acho que muda, sim, muda a relação com o nosso próprio grupo, como muda a relação com os outros. Muito bem. Mais alguém? Eu quero agradecer a Luane por toda a sua contribuição. Os nossos alunos, com certeza, conseguiram aprender mais. Eu fiquei, assim, muito feliz, porque me deu até vontade de pesquisar mais, ler mais, né? Para quem está decidindo o que seguir, é um caminho interessante para os alunos aí que ainda não decidiram qual que é a profissão, né? Acho que as nossas formações se encontram um pouco dentro da literatura. Eu sou formado em letras e gestão pública, e acho que acaba se encontrando, e fico muito feliz em escutar tudo isso, saber de quão é necessário, e eu comungo da mesma ideia sobre a falta de políticas públicas que sejam realmente eficazes e que aconteça na íntegra dentro daquilo que é o nosso país. Acho que nós ainda somos muito pequenos diante do que nós podemos ser. Nós somos um país tão rico em tanta diversidade, seja cultural, seja linguística, e muitas vezes nós percebemos que isso é tão pouco valorizado, onde, por exemplo, você vê outros países que a cultura é colocada em primeiro lugar, porque ela faz com que nós tenhamos uma identidade. Então, eu deixo para você fazer as suas considerações finais, para nós já irmos encerrando esse momento de hoje. É isso, Vinícius, é isso, né? A educação e a cultura nos transforma, né? Eu acredito muito, tem uma música do Arnaldo Antunes que fala, né, alimento do Titãs, que é alimento da alma, assim, é alimento da alma. Eu acho que também agora, né, nessa pandemia, a gente também, o quanto foi importante, né, a música, a gente ter acesso à internet, a tanto de lives, né, tudo, então, eu acho que salva, assim, é muito importante. O respeito ao próximo, eu acho que também perpassa sobre isso. Vocês podem acessar, quem tiver interesse, depois, se quiser também o meu contato, o Vinícius pode passar, vocês podem acessar o curso de graduação em museologia, aqui na Universidade Federal de Goiás. É uma unidade da Faculdade de Ciências Sociais. Em Brasília também tem, na UNB, museologia, enfim, né? São várias hoje as universidades que têm. Se vocês procurarem na internet, tem muito texto sobre museologia. Tem a Universidade Lusófona de Portugal, né? Estou falando dela porque é um exemplo ainda em texto em português, que tem muitos cadernos de sociomuseologia, né? Que vão tratar de temas mais voltados para isso, para uma sociomuseologia ou museologia social, né, que depende muito do autor, às vezes modifica, mas ainda é a mesma coisa. Enfim, e muitos museus hoje, tanto nacionais quanto internacionais, estão oferecendo ações, atividades, né, virtuais,
e também muitos textos, exposições, enfim, assim. Se vocês tiverem tempo e interesse, dá para dar uma boa passeada pelo mundo virtual e conhecer muita coisa sobre a área. Prazer foi meu, muito obrigada. Desculpa aí a pressa, essa fala rápida. Algum aluno quer fazer alguma consideração? Então, eu quero agradecer mesmo e falar que para nós é uma felicidade grande. Nós temos buscado trazer profissionais, até mesmo para que os nossos alunos aqui consigam ter uma mente aberta para umas novas possibilidades. Muitas vezes não se conhece tanto sobre alguns cursos, alguns assuntos. Eu tenho tentado trabalhar isso e trazer para que eles consigam sonhar e para que eles consigam realizar. Esse é o nosso objetivo maior. Eu agradeço também em nome das irmãs, elas estão lá fechadinhas, ninguém tem muito contato devido à pandemia, e o nosso colégio está aberto para receber sempre. Nós temos esse compromisso social que é de educar conforme os princípios do Evangelho, que é aquilo que nós seguimos, mas eu fico grato muito, muito, muito mesmo. Eu agradeço o convite. E aos nossos alunos, redação, até a próxima quarta-feira. Vou mandar aula lá no grupo de vocês, em cada um dos grupos, e a proposta que foi trabalhada ontem também. Obrigado, tenham uma ótima tarde e até mais. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, gente.